Meus queridos sobreviventes, eu sou Júlia Barani, psicanalista com mestrado em psicologia transformacional, e eu me especializei em atendimento e informação sobre os abusos cometidos por pessoas com transtorno de personalidade cluster B, principalmente sociopatas e psicopatas ou narcisista perverso. Então, hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta que a grande maioria das pessoas faz. Quando é que termina este abuso? Eu já saí do relacionamento, eu já estou construindo minha vida longe dessa criatura e eu continuo sendo vítima de abusos. Por exemplo, essa criatura sempre me persegue de alguma forma ou de outra, seja nas redes sociais, seja nos lugares onde eu frequento. Ela me persegue querendo saber o que eu estou fazendo. Eu sinto essa sombra o tempo todo em cima de mim. Ah, se tem filhos envolvidos, então a coisa é muito pior. Essa criatura faz de tudo para eu perder as estribeiras. Não cumpre decisões judiciais, me leva ao tribunal pela milésima vez, me faz perder dinheiro com acusações falsas que essa pessoa faz. Compra testemunhas que contam mentiras sobre mim, tenta até ludibriar juiz. Os peritos, então, essa criatura tenta ludibriar o tempo todo e eu tenho que me defender contra falsidades, mentiras, acusações falsas. Outra coisa que essa criatura continua fazendo é difamação. Anos se passaram e essa criatura não cansa de me difamar nos meios sociais onde eu transito. E as pessoas olham para mim com aquele olhar esquisito, porque, óbvio, a capacidade de persuasão dessas criaturas é enorme. E as pessoas que não conhecem este transtorno, não sabem como ele funciona, acreditam na criatura. E ela então coloca os outros contra mim. E eu acabo transitando nos meios onde eu normalmente transito como alguém estranho, como alguém esquisito, no mínimo. Depois, que mais? Faz o gaslighting, a dissonância cognitiva com as outras pessoas. E as pessoas acabam acreditando na criatura e não no que elas próprias estão vendo, que é óbvio sobre mim. E na grande maioria das vezes, eu digo para a pessoa: o que você tem que fazer? Não perca seu tempo tentando convencer os outros que você não é esse mau caráter que a criatura pinta. Simplesmente seja a pessoa íntegra, correta e responsável. Isso é muito importante. Cuide muito, muito para não perder as estribeiras, porque o objetivo é esse. É acabar com a sua vida emocional, sua vida afetiva, sua vida financeira, relacional, profissional. Esse é o objetivo. Quando que essas criaturas desistem? Quando encontram outro alvo para sugar seu suprimento. Enquanto puder
desestabilizar você. Essa criatura vai fazer isso, porque as suas emoções negativas, positivas, quaisquer que sejam, ligadas a essa criatura, são suprimento. Entende? Então pare de alimentar esta criatura. Com isso, você tem mais chances de não ser mais alvo das suas manobras, das suas falcatruas, das suas mentiras, das suas investidas em cima de você, do que você tem, tanto financeiramente, materialmente, quanto espiritualmente e emocionalmente. E uma outra questão que os meus pacientes enfrentam muitas vezes é, por exemplo, o juiz ou o terapeuta que as atende, ou atende a outra criatura, ou atende os filhos, tratar isto como um caso de disfunção familiar. Não sabendo, não tendo a mínima ideia de que isso não é um simples caso de disfunção familiar, e sim um caso em que faz parte alguém com transtorno de personalidade. E aí, essa criatura não tem jeito. Não existe cura. Pelo menos até hoje não se achou cura para essa criatura. Talvez dê para condicionar sua conduta, mas não curar. Condicionar como? Com reações, com consequências, entende? Então, por exemplo, uma criança dá para você educar, se você não andar na linha, consequência muito ruim para você. Então, a criança aprende, não porque está errado, e sim porque ela vai ter consequências que ela não quer ter. E assim também dá para fazer com adultos, mas na nossa sociedade isso ainda não existe. O que existe por exemplo, na Europa, acho que na França, existe um acompanhamento de um assistente social, de pessoas que já foram diagnosticadas com este distúrbio de personalidade, transtorno de personalidade. Então, essas pessoas são acompanhadas por assistente social e elas sabem que são vigiadas, portanto, não ousam coisas piores, entende? Esse é o único jeito de controlar a conduta dessas criaturas. Não sendo assim, elas vão causar destruição aonde quer que estejam passando. Então, minha gente, isso não é um simples caso de disfunção familiar, disfunção de casal. Vamos fazer então terapia de casal que resolve. Não resolve. Eu já fiz vídeo falando disso e falo de novo. Não resolve. Não é violência doméstica tampouco. Profissionais que recebem as pessoas que são vítimas de alguém portador de transtorno de personalidade, saibam, não é um simples caso de violência doméstica. Não é um trauma também, embora haja traumas nessa história. Mas a vítima está sendo vítima de abuso. Ela não... Claro que ela fica traumatizada. E muitas vezes existe já um trauma anterior de abuso dentro da família, por exemplo, ou dentro do círculo íntimo dessa pessoa. Ela cresceu com abuso e por isso atraiu um outro abusador, uma outra abusadora, porque essas criaturas farejam as feridas feitas por abusadores, porque é muito mais fácil pegar alguém que já caiu numa armadilha e que não sabe que foi
uma armadilha de um transtornado, de um patológico. E então vai cair de novo, porque está habituado a este tipo de relação. Entende? Então, meus queridos sobreviventes, se vocês perceberem que o profissional que os atende não entende disso, procure informá-lo. Ou então procure outro profissional. Alguns dos meus pacientes deram o meu livro para o advogado, ou o psicólogo, ou psicóloga, ou psiquiatra, para que este profissional saiba que você sabe que você é vítima de uma criatura dessas. Você só não tem ainda recursos para sair disso. E se você, por exemplo, precisa que um advogado te defenda no tribunal, embora hoje nós não possamos usar o diagnóstico de transtorno de personalidade como uma prova para defender você, ele saberá como lidar com essa criatura. O seu advogado tem que saber que essa criatura vai forjar provas. É tudo falso. É tudo falso numa pessoa que tem transtorno de personalidade sociopata ou psicopata. A vida inteira dessa criatura é falsa. Então, o seu advogado precisa saber disso, para poder te defender. E o seu terapeuta também precisa saber disso, para não dizer para você coisas tipo: salve o seu casamento, dedique-se mais, ame mais. E você sai do consultório totalmente esmagado, esmagada, porque você já tentou isso. E não dá certo. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você amar, mais você será, como já foi, explorado, explorada. Então, o terapeuta que te dá esse conselho não serve. Ou ele entende que esse conselho não funciona, ou então você procura outro terapeuta que te dê armas, ferramentas para você traçar um plano de fuga desta situação e reconstruir a sua vida. No Superasas, nós fornecemos essas ferramentas. Então, se você quiser marcar uma consulta para ver se é isso mesmo que você quer, escreva para superasas.x@gmail.com que nós atenderemos você. E bom caminho de cura para você, sobrevivente, que acordou e sabe que não é você o problema. O problema é a criatura na armadilha de quem você caiu.